Bom dia! O Fala Pirenópolis já está no ar. Eu sou Carla Castanheiro e hoje o nosso programa está sendo transmitido diretamente aqui da Casa Paroquial, porque o nosso convidado é ninguém menos que Padre Augusto Gonçalves Pereira. Padre, seja muito bem-vindo ao Fala Pirenópolis. Quero cumprimentar a todos, Carla, Alexandre, que também contribui com a transmissão. Para mim é uma honra poder estar contribuindo, com este programa e com todos vocês aí que estão acompanhando. A honra é toda nossa, Padre. E vocês que acham que conhecem o Padre Augusto, será que vocês conhecem mesmo? Porque hoje nós trouxemos o Padre Augusto aqui para ele falar um pouquinho dele para nós, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Padre Augusto. E eu não poderia deixar de começar essa entrevista, Padre, perguntando como é que foi que o senhor se percebeu nessa missão, nessa vocação, como é que foi esse chamado para essa vida religiosa? Essa é uma pergunta interessante, Carla? Então, eu sou natural de Fortaleza, 18 anos da minha vida, é claro, foram todos lá. E na época eu era estudante, estava fazendo cursinho, queria muito entrar aí na escola federal, então estudava bastante. E aí um dos meus professores disse-me que se a gente rezasse mais, Deus iria escutar as nossas preces, então nós poderíamos, é claro, estudando também, passar no concurso. Então, é claro, minha família é católica, mas eu não era assim inicialmente, não era um jovem tão praticante ainda. Então, depois que esse professor falou isso, eu comecei a ir à missa com mais frequência. E nessas indas e vindas, fui por um encontro também, e uma pessoa falou que a vida dela mudou depois que ela passou a ir à missa todo dia. Então, também passei a ir à missa todo dia. Às 6h30 da manhã, entre 6h30 e 6h15, todo dia eu estava lá no penúltimo banco da direita da paróquia Nossa Senhora da Saúde, que é a paróquia onde eu passei a maior parte assim, da minha vida participando, e eu estava lá todo dia esperando esse momento para passar nesse concurso, estudando bastante. E nesse ínterim eu comecei a observar bastante o padre que celebrava essa missa pela manhã, era um padre já idoso, foi um padre que fez uma diferença extraordinária nesse bairro, tanto é que ele faz parte dessa história, se chamava Padre José Nilson, nós o chamávamos de a lenda do Mucuripe, que era o bairro lá, porque ele construiu uma escola para as crianças desprovidas, e também filhos de pescadores. Então ele marcou muito aquela comunidade. Então ele continuou celebrando essa missa e eu participava. E isso chegou a me comover bastante, porque eu via o esforço que ele fazia para celebrar, já bem idoso. O coral era um coral de senhoras, então as músicas normalmente eram as mesmas. E interessante que o senhor jovem se interessou por tudo isso. Sim, até que chegou um dia que não tinha ninguém para fazer leitura de missa, não tinha ninguém para ajudar esse sacerdote. Isso me incomodou bastante, sabe? Veio aquela pergunta, por que você não faz nada, assim, não ajuda? Mas eu nesse dia ainda não agi. Até que chegou uma pessoa que foi ao meu encontro e disse, olha, o padre está precisando de ajuda, por que você não o ajuda? E aí começou então essa etapa diferente, Eu fui para a igreja buscando uma coisa e acabou que Deus fez outra, Então acabei ajudando na missa, me tornei coroinha, então depois com o tempo me tornei sacristão, e aí começou esse processo vocacional, Comecei a ir para os encontros lá em Fortaleza para fazer um discernimento, mas ainda não tinha pretensão de ser padre. Fui para discernir, Outros jovens iam, até eu encontrei há pouco tempo um dos formadores da época, que disse assim, Augusto, vocês eram todos meninos, vocês nem sabiam o que vocês queriam da vida, então vocês tinham que amadurecer mais mesmo, por isso que eu deixei você esperando. E de fato, eu era muito novo.
E assim, com o tempo, essa dúvida do será que o meu caminho é ser padre, ela começou a se tornar uma afirmação. E um dia eu criei coragem e fui conversar com esse sacerdote, né? Eu tinha um respeito muito grande por ele, ele era muito sério, né? Sempre foi muito sério. E perguntei a ele, né, o que ele achava se um dia eu fosse padre. E ele me falou, olha, se você quiser eu escrevo uma carta para você ser. Eu digo, não, mas nem agora não, eu só estou perguntando ao Senhor. Ele disse, então, quando você achar que está pronto. E aí aconteceu a transferência, porque ele já era muito idoso, ele ficou praticamente 50 anos nessa paróquia, né? Nossa, que história, né? Então, ele acabou sendo transferido, né? De certa forma, quando o padre chega aos seus 75 anos, ele entrega a paróquia. E foi transferido antes de escrever a carta? Sim. Aí o novo, que se chamava Padre Edilson, que começou então a me acompanhar e me falou sobre Goiás e de maneira particular a Diocese de Anápolis, né? Ah, então agora nós vamos entender como que o senhor veio parar aqui, de Isso. Fortaleza para Pirenópolis. Isso, aí começa esse ponto que eu não conhecia, né? A Diocese de Anápolis, né? da qual Pirenópolis faz parte, e ele de antemão, né, me disse que era um lugar muito desafiador, que a formação era muito forte. E aí, tocando um pouco na minha vaidade, ele disse que eu não iria dar conta, porque eu era um filhinho da mamãe. Então eu me senti desafiado. E aí ele disse, não, eu vou provar para o senhor que eu vou dar conta. Então começou todo um processo, né? Normalmente o sacerdote acompanha aquele jovem, né? Ele vai vendo realmente se ele tem essa vocação. Porque é um trabalho difícil, né, padre? Essa vocação é uma vocação, é um trabalho muito bonito, mas não é um trabalho fácil, tem todos os seus desafios, né? Tem que ter esse olhar atento mesmo aí, né? Sim, por isso que é muito importante, né, Carlos, o sacerdote, ele está acompanhando aquele jovem. Né, para entender se é só momentâneo. Então ele me testou de diversas formas, que isso é um capítulo à parte, que se eu for falar aqui já é a entrevista toda. A gente toda. faz uma novela. Mas enfim, ele concluiu que realmente era possível, então ele escreveu uma carta para o bispo da época, né, que era Dom Manuel Pestana, que foi o segundo bispo da Diocese de Anápolis. O Dom Manuel Pestana encaminhou essa carta para o Monsenhor Mário Como, que na época era também um grande colaborador na diocese, por um tempo foi vigário-geral também, foi um grande promotor vocacional e diretor espiritual dos sacerdotes, tive a graça dele ser também meu diretor espiritual, né? Então, no momento oportuno chegou a resposta positiva, ou seja, a diocese estava de portas abertas para me acolher. Que sorte a nossa, hein? Pois é. E que sorte a minha também. Apesar de eu ter um amor muito grande, né, por Fortaleza, devo muito também à Arquidiocese de Fortaleza, aos padres que colaboraram comigo. Eu via que eu falava isso muito com Deus: Senhor, se der certo é porque é a tua vontade. Estou aqui para fazer a tua vontade. Eu não quero impor nada, eu não quero que minha vontade de forma alguma prevaleça aqui. Então as coisas foram dando certo, até que chegou o dia, minha mãe, né, chorou bastante, porque ela não acreditava, assim, que eu ia deixá-los, né? Do ser padre já foi uma coisa, assim, que causou um impacto muito forte, porque eu nunca comentei isso, de fato, não era, entre aspas, os meus planos humanos, né? Mas a nossa vida é sempre estar nas mãos de Deus. A gente faz um plano, Deus faz outro, não é assim que a gente fala? Pois é, a gente propõe, Deus dispõe, né? Então, para eles foi muito impactante, mas sempre contei com o apoio dos meus pais em tudo mesmo, né? Eles fizeram e fazem, né, o que é possível, né? Então, chegou a época de vir, foi, salvo engano, no dia 11 de fevereiro do ano 2000, na época era o voo VASP, poltrona de número 6A,
às 3h45 da manhã. Será que foi um dia importante, gente? Pensa. Então, foi impactante para mim também. Lembro que chorei bastante, nunca tinha usado um terno na minha vida e nesse voo usei esse terno. Era um terno azul marinho, que uma pessoa tinha doado. Fico até arrepiado, padre. É. Vendo o senhor contar, porque assim, com tantos detalhes, a gente vê a importância mesmo de uma decisão, né, de uma escolha, de um propósito de vida. Né? Nesse momento, nesse voo, o senhor estava traçando um caminho não só para o senhor, mas para uma comunidade inteira. Sim. Né? E foi algo muito forte, né? Se a gente imaginar um jovem que assim nunca saiu de casa para tão longe, né? Porque antes eu praticava natação, né? Embora agora não pareça mais, né? Perdi a forma totalmente, mas antes eu praticava esse esporte também. Então, assim, viajava, mas era tudo dentro do estado do Ceará, era só para competir, mas 2 dias já estava de volta. Vamos dizer que foi uma viagem longa, Isso. né? Então foi uma viagem bastante longa, eu não conhecia, né, Goiás em nada. A única coisa que eu tinha era essa referência do seminário, onde eu ficaria, e do Monsenhor Mário, que era o padre que me acolheria. O voo, ele foi para Goiânia, né? Eu não sabia para que lado ficava Nápoles, então o pouco dinheiro que eu tinha ali, eu fiz uma negociação, foi a primeira negociação que eu fiz com o taxista, dizendo, olha, eu tenho tanto, se o senhor puder me levar por esse valor, é o que eu tenho, eu não sei chegar nessa outra cidade. Ele disse, não, eu levo você. E assim foi, e aí cheguei, né, fui acolhido, me apresentaram o meu quartinho, que se resumia a um guarda-roupa de madeira, uma escrivaninha e uma cama. Pronto, esse era o meu quarto. E aí eu sentei na cama e chorei de novo, porque eu também nunca tinha nem feito nem desfeito uma mala. Mas não era que o padre estava certo, que era o filhinho da mamãe mesmo? Pois é. Eu acho que eu tinha acertado quanto a isso, né? Então, assim, chorei bastante e pronto, arrumei o meu quarto e começou, né, essa caminhada, assim, em Goiás e daí toda a época de formação. Em síntese, né? Mais ou menos isso. Não, assim, tem, com certeza a história tem vários nuances, né? Porque é uma história de mudança muito drástica, né? Sim. Várias mudanças, várias rupturas. Eu tenho certeza que tem vários detalhes tão emocionantes quanto esse dia da vinda para Goiás, né? Fora o impacto cultural, né, padre? Né? São locais muito diferentes, com pessoas diferentes, aspectos culturais diferentes, mas é uma bela história, né? Tenho certeza que foi muito bem conduzido. Obrigado. Por ele, né, padre, sempre, então não tem como ser diferente. Padre, passando um pouquinho por sua história, né, a gente vê, né, dessa missão que tem, né, ser pároco, ser padre, né, e nós temos passado por um momento, podemos dizer, de provação com a pandemia, né? Como é que foi o impacto dentro da comunidade cristã em relação à pandemia? Como é que o senhor enxerga esse momento que nós estamos atravessando ainda? Então, né, quando a gente reza a Salve Rainha, né, tem uma parte da oração que nós falamos, né, suplicando a proteção de Nossa Senhora, né, a vós suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, né. Eu creio que, sem perceber, inicialmente, nós fomos adentrando neste tipo de vale. Porque, assim, como padre, eu percebi que foi um momento, é claro, ainda não parou, mas no início foi muito impactante para a comunidade, para Pirenópolis como um todo, porque a pandemia mudou tudo. Ela mudou tudo. É como se pegassem um copo com água e colocassem de cabeça para baixo, né?
tem uma música muito própria daqui, né, que canta assim: nesta festa não se acaba, esta festa não tem fim. Ai, meu Deus, se essa festa se acabar, o que será de mim, né? Quer dizer, a gente, quantas vezes cantamos essa música, principalmente aí no contexto da festa do Divino e das folias, e a gente nunca imaginaria que, é claro, a festa não acabou, né? Mas ela teve uma mudança muito drástica. Então eu percebo que, num sentido negativo, né, a pandemia ela causou muitos impactos, né, psíquicos, psicológicos, né, físicos, né, porque é claro que se o meu espírito, a minha alma não está bem, o meu corpo padece. A questão da fé, porque ela foi abalada, né, de diversas formas, de onde se iria imaginar de você ter a igreja, saber que vai ter uma missa, mas as portas estarão fechadas. Nossa. Então isso foi algo muito forte, de o padre celebrar uma missa. É claro que a gente, no sentido espiritual, sabe que Deus está ali presente, os anjos, a Virgem Santíssima, mas de você olhar para os bancos e ver na sua mente os rostos, né, e saber que muitas pessoas gostariam de estar ali, mas não podem estar, porque elas tinham que ficar em casa. No início da pandemia era tudo muito misterioso. Então, foi um momento muito impactante, né, para nós e para os sacerdotes, para os bispos, é claro, para o Papa, né? Marcou muito, né, aquela celebração na qual o Papa foi sozinho caminhando ali pelo Vaticano, né, e fazendo aquela oração diante do crucificado. Sim. Um crucificado que se recorreu muito a ele, né, na antiguidade, quando apareciam as pestes na Europa, né, e o Papa colocou essa imagem de Cristo crucificado lá também de novo, né, e suplicou pelo mundo todo. Então, assim, como igreja, como padre, foi um momento de muitos desafios, né, nos quais a gente viu pessoas adoecendo, padecendo, não só pelo Covid em si, por terem sido infectados, mas como hoje se usa muito, né, por consequências dele, ou seja, não tiveram, mas psicologicamente ficaram abalados. Né? Nossa, esse isolamento mexeu muito com as pessoas. Sim. As mortes, as perdas, né? Sim, então assim, tem um psicólogo, né, que define o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual. Então, o corona, ele pegou tudo, né? O bio, né, o físico da pessoa, quando era infectada, ele machucava, causava diversos tipos de problemas e causa ainda, né? O psíquico, né, atingiu a psique, o ser, né, mexeu com a cabeça das pessoas de diversas formas, né? O social, a gente não podia mais conviver de certa forma, dar um abraço, né, e passou-se a usar máscaras, passou a ser um utensílio, né, até hoje, né, assim, quase que imprescindível. E o espiritual, né, porque não poder ir à igreja, não poder fazer a sua adoração ao Santíssimo Sacramento, ter uma Semana Santa às portas fechadas. Então, assim, foi, né, principalmente no início, é claro que ainda não passou, mas a gente agora, com a graça de Deus, já está aprendendo a lidar, a conviver com isso. Mas o início, né, da pandemia foi muito impactante, né? Para todos nós. Padres adoeceram, padres morreram, padres que até passaram aqui por Pirinópolis, né, Carla, como o Padre Joel, o Padre Luiz Virtuoso, né? Então, assim, e tudo isso, né, eu me vi aqui nessa escrivaninha sempre tentando achar uma forma, né, discutindo com os padres daqui de Pirinópolis, tentaram achar uma forma de minimizar essa consternação, né, de minimizar. E aí vamos passando agora do momento um pouco de treva para a luz, né? Tem seu lado positivo. Isso. Então, daí vão surgir as missas drive, né? Ou seja, participar dentro do carro. Daí surgiram também
as carreatas, por exemplo, sair com o Santíssimo nas ruas, aí a gente deu também um sentido espiritual para os nossos jovens aí que tem aqueles carros com som muito forte, né? Os carros com som automotivo bem forte. Então, nós começamos também a usar desses veículos para tentar diminuir essa consternação, ou seja, de uma forma muito intensa, nós trabalhamos para fazer a igreja chegar às pessoas. Já que elas não podiam ir, nós, de uma forma mais forte, fomos até elas. Não teve... A igreja se reinventou com louvor. Isso. Foi desafiador, né? De certa forma cansativo também, mas assim, teve esse reinventar de fato, né? Tivemos que trabalhar muito com a Pascom, nós não tínhamos ela assim tão forte, né? Até partilhava antes com a senhora, né? Que os meninos da Pascom chegaram, e aí, padre, o que a gente vai fazer? A gente não tem nada de glória, vamos nos virar com o que a gente tem, né? Você tem celular, então vamos trabalhar assim, e assim nós fomos nos reinventando. Então, no sentido positivo também, a pandemia contribuiu para que nos tornássemos mais humanos. Não que não fôssemos, Carla, mas contribuiu bastante. Muitas pessoas passaram a ajudar de uma forma mais intensa. Não que elas não ajudavam, mas passaram a ajudar de uma forma mais intensa. Muitas pessoas uniram forças para manter também a igreja viva, né? De diversas formas, textos online, rosários online, né? Novenas. Então, assim, e fazendo doações. uso também, né, dessa tecnologia de uma forma tão positiva, né? Porque às vezes a gente enxergava o celular, a internet ali, só para determinadas ações ou coisas muito fúteis, né? Frívolas, sim, assim. E de repente a gente está usando para transmitir uma missa, para fazer o rosário online, compartilhar pelo WhatsApp. Sim, então assim, nós procuramos, né, de uma forma muito intensa, deixar essa mensagem para o povo de Deus, né, que ninguém estava sozinho, estávamos juntos, né? Embora estivéssemos distantes fisicamente, mas o nosso coração estava unido, né? Pela fé, pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. Então, assim, esse foi e tem sido o ponto também positivo, por assim dizer, né? Nessa fase que nós estamos passando da pandemia. Creio que ela também contribuiu para o nosso crescimento espiritual, para entendermos que nós precisamos uns dos outros, que a nossa vida ela é muito tênue e que a gente não pode perder tempo com coisas que não valem a pena, que a gente precisa dar o melhor do nosso tempo para Deus e para o outro. Eu lembro que numa das reuniões chegou um senhor, ele tinha tomado uma água que passarinho não costuma tomar, mas eu achei muito interessante que ele chegou, né, tava meio assim, cambaleando, mas aí ele tirou uma cédula de R$2, que eu guardo até hoje, e disse assim: olha, padre, eu quero deixar esses R$2 para ajudar a igreja. Né? Quer dizer, no auge da pandemia, a gente via que ele estava alterado, mas mesmo assim, ele conservou, né? Ele conservava no seu coração, né, aquele desejo e aquele princípio, né? Que se nós unirmos forças, o pouco com Deus é muito. É isso mesmo, padre. O senhor falou uma coisa bonita, porque às vezes você fala assim, tem um lado positivo, alguém pode questionar, como assim, cara, é lado positivo com tantas, mais de 600 mil pessoas, né, que perderam a vida? Mas é isso, é uma situação e a gente não olhar, se entregar para esse desespero, para essa dor somente, e tentar trazer daquilo outros aspectos, né? Se reinventar, como a igreja fez, fortalecer a fé, enxergar novas maneiras, né? Como o senhor falou, estamos, né, juntos num só coração, e às vezes ficou mais claro para a gente entender isso, que não é só a presença física, mas esse sentimento e essa vontade que nos une, né, padre? Sim, sem sombra de dúvida. E como disse, né, apesar de momentos tão difíceis, né, tão fortes, né, e dolorosos que
muitos de nós passamos. Falo nós porque quando o padre está naquela comunidade, aquela comunidade se torna a família do padre, né? De funerais, você não poder ir lá fazer uma oração, uma exéquia, né? Então foi muito doloroso, né? Mães perdendo seus filhos, né? Então assim, mas com tudo isso, a gente via também que não estávamos sozinhos, né? Uma pessoa às vezes um dia perguntou, em outro contexto mais difícil, mas onde estava Deus em todo esse sofrimento, né? Parece que Ele nos abandonou, mas na verdade não, né? Deus ele nunca nos abandona. Às vezes, dizia um bispo, o aparente silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. Quando a gente olha Jó, por exemplo, parece que Deus silenciou na vida dele e não estava lá, mas Deus estava sempre lá, dando forças a ele, né? No sorriso de uma criança, numa pessoa que apareceu como esse Senhor e disse, olha, eu estou aqui. Que fica tão simbólico perante a situação, né? Eu estou aqui, eu vou deixar esses R$2, porque eu não vou permitir, né, que a gente sofra. Ou seja, Deus, ele foi se manifestando como de fato se manifesta em pequenas coisas, numa palavra de consolo, numa oração, numa pessoa dizendo, olha, vai passar, vamos ser fortes, sim, né? Deus quiser. Então, assim, eu olhando por este lado positivo, que também a gente não pode negar que teve, apesar das dores, das lutas, nós percebemos também que esse tempo pandêmico tem sido um tempo de reflexão, né, de crescimento espiritual e, por que não, de comunhão. Isso mesmo. Né? Tive contato também com os pastores, né? Graças a Deus a gente tem um diálogo muito bom, né? E aqui também saúdo os irmãos evangélicos também, os pastores que fazem esse trabalho singular também aqui em Pirenópolis. E nos unimos forças, né? Essa é a ideia, né, Padre? Estarmos juntos, né? Nessa caminhada, sempre movidos e guiados pelo amor, né? Que eu acho que esse é o principal ensinamento de Jesus, né? Padre, nosso tempo está acabando, mas tem 3 perguntinhas que eu quero fazer para o senhor. Certo. Vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas nesses 3 minutinhos, mais ou menos, que a gente tem. Uma, a gente sabe que a igreja tem um trabalho social fantástico, né? Sempre teve na história do país, teve atrelada ao trabalho da igreja também, nas comunidades. E a gente teve uma polêmicazinha um tempo atrás sobre o conselho, que a igreja estava sendo tirada do conselho, não estava. Isso, o senhor podia explicar essa história para a gente? É verdade ou não é a cadeira que a igreja tem no conselho? Isso, eu tive que até fazer. Eu até acho que é importante, Padre, a gente tirar essa dúvida para as pessoas, porque a gente recebe algumas perguntas pelos canais de comunicação e algumas pessoas perguntavam sobre se era até interessada outra pessoa, mas eu estou conversando com o senhor que eu lembrei disso, acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim, na verdade, né, nós tivemos um diálogo muito tranquilo com as partes. É claro que precisamos sempre escutar, né, todas as partes, mas a igreja continua com a sua cadeira sim, né, na cultura, né, só que com um nome diferente. O que mudou foi o nome. Isso, o que mudou foi o nome, mas a cadeira está lá, já escolhemos o nosso representante, que vai ser até um sacerdote, né, para estar ocupando lá, mas quanto a isso, né, fiquem tranquilos que ela está lá, ela está bem representada, certo? Foi uma discussão que surgiu, que é natural, né, num processo de mudança, de adaptação, mas que foi sanado de uma forma muito serena. Outra coisa então, Padre, nós estamos aqui finalizando o mês de outubro, mês do aniversário de Pirenópolis, de nossa padroeira, e agora a gente vai entrar em uma nova etapa. O que tem aí preparado para a igreja? Quais são os recados da igreja para a comunidade para esses 2 próximos meses que finalizarão o ano?
Então, tem muitas surpresas, né? Eu vou deixar aí o... Não vou dá. deixar no ar, né? Que isso, padre, não mata a Sim. gente de curiosidade. Vou deixar vocês aí na surpresa, mas estamos nos empenhando cada vez mais, né? Para atender da melhor forma possível, né, as necessidades da comunidade, nos adaptando cada vez melhor. Mas a mensagem que eu quero deixar para esses próximos 2 meses é que nós perseveremos, né, na nossa fé, no nosso amor a Deus e no nosso amor ao próximo, né? É isso que o Senhor espera de nós. Ontem no Evangelho da Missa ele dizia assim: eu vim para lançar fogo à terra, e como eu gostaria que esse fogo estivesse aceso. Que fogo é esse? É o fogo do amor, né? O fogo do amor de Deus. Então que nunca permitamos que nada no mundo, nem as dificuldades da vida, apaguem esta chama. Então o que eu quero pedir, estamos aí caminhando com a graça de Deus, né, para o final de mais um ano, né, que com certeza para todos foi de aprendizado e de superação, mas que esta chama viva do amor de Deus sempre permaneça acesa em nossos corações. Padre, eu tinha falado que eu ia fazer 3 perguntinhas. Uma era uma mensagem, a mensagem já está aí, linda e maravilhosa, para ficar como reflexão aí para o nosso fim de semana. Quero agradecer a sua participação aqui no Fala Pirenópolis. Muito obrigada, Padre Augusto. Carla, Alexandre, todos vocês que estão aí participando, escutando, assistindo, para mim é uma honra, né, poder estar em Pirenópolis. Confesso que tenho aprendido muito, porque eu vejo como uma oportunidade que Deus me deu de aprender a cultura do povo goiano na raiz, né? Que é a cidade, né, mais antiga, né, aí com a cidade de Goiás, né, também. Então, é uma das cidades mais antigas aqui do nosso estado. Então, para mim tem sido um momento também de aprendizado e crescimento. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, perseverem no amor a Deus, no amor ao próximo, e nunca esqueçam, né? Juntos somos fortes, e que a nossa unidade tenha sempre como base o amor de Deus. Que assim seja, um final de semana abençoado a todos nós, e até o próximo Fala Pirenópolis. Amém. Até logo.